com a compreensão das dinâmicas sociais e a justiça social, né? Para que ela serve? Como que a cidadania, os nossos deveres e direitos, ética e moral se comportam, né, na sociedade, né? Com a questão da divisão de classes sociais, na questão racial, né? A questão da opção sexual. Como que nós tratamos essas pessoas, né? Então é sobre isso que nós vamos discutir, tá? E aí, vamos aqui falar sobre os estereótipos, né? Os fenótipos que são classificados por nós em sociedade. Como assim, professora? Nós vemos pessoas pelos estereótipos dela. Nós classificamos pessoas pelos nossos senso comum. Nós nem conhecemos quem é a pessoa, mas nós já classificamos ela como ruim por ter outra cor, outra etnia. Nós classificamos pessoas por classe social, descriminalizando, né? Nós fazemos isso também pela opção sexual da pessoa, né? Essas pessoas vivem aí ainda, né, com muito preconceito, né, com muita intolerância, né, por conta disso. E isso tem que acabar em sociedade, né? Aí eu dou um exemplo para vocês, né? Esse exemplo aí pode ser os estereótipos que são aí, como eu falei anteriormente, sobre o senso comum, a cultura de mídia, né? A cultura de o gênero, né? A questão da economia, sobre a classe social, né? Isso prejudica as pessoas, não promove a igualdade social e aí tem que ser uma compreensão mútua. Como falar mútua? De todos, da massa, né? Todos devem ter os mesmos direitos e deveres em sociedade, tá bom? E aí, como que nós também fomos falar, né, sobre isso, né, sobre essas questões normativas que há em sociedade? Como que nós devemos contribuir, né? Nós temos a questão também do padrão que as mídias sociais, né, os meios de comunicação colocam em sociedade, né, com a alienação consumista. Nós não vemos, né, sobre como isso impacta a vida da gente. Às vezes nós ficamos tão alienados com o que a indústria, né, a cultura de massa nos impõe, o pluralismo cultural que é intrínseco em nossa sociedade pelos meios de comunicação, que nós não vemos como isso tem pessoas beneficiadas e pessoas prejudicadas, né? Muitas das vezes nós classificamos, lembra que eu falei sobre os estereótipos? Então, e essa questão de fenótipos, é isso que é colocado na sociedade. Então é totalmente normatizado, padronizado. E isso não pode acontecer. Isso em sociedade, né, exclui pessoas, causa exclusão, causa dor, né, causa danos à saúde mental das pessoas, tá? Então, como eu falei antes aqui, né, no PPT, eu vou deixar aqui registrado para que vocês consigam fazer, né, essa reflexão em casa. E até com os pais de vocês, vizinhos, aí, colegas, né? Isso daí tá falando aqui sobre a exposição dos padrões inatingíveis, né? Sobre a questão da beleza subjetiva, limitações impostas que afetam os homens e mulheres, identificar ou beneficiar quem é prejudicado. Mas em sociedade requer esforços contínuos e conscientes. Juntos podemos construir uma sociedade mais justa e inclusiva, tá bom? E aí, analisando a desigualdade de implicações de diferentes grupos sociais, questionando as razões por detrás de disparidades dos mais ricos e mais pobres, né? Nós sabemos que as pessoas que têm o privilégio aí de alcançar aí, né, vamos supor, cargos maiores na sociedade, são pessoas de classe social, que são brancas, né? Essas pessoas têm essa facilidade, né? Porque elas não sofrem, lembra como eu falei, com aquelas questão de estereótipos, com fenótipos classificados, descriminalização, né? Porque você tem uma classe social, essas pessoas saem à frente no mercado de trabalho, na sociedade, em grupos, a inclusão delas são mais fáceis, né? E isso impacta na sociedade porque as outras pessoas vivem à margem, né, da sociedade. E aí tem uns exemplos, né, como eu falei, isso vai ficar para vocês refletirem em casa e fazerem um resumo para mim e trazer para a escola. Como que nós devemos nos comportar em sociedade? Converse isso com seus pais, com suas mães, com a sua mãe, com o seu vizinho, né? Nós temos que fazer isso sair, né? E essa atividade vai ficar para nós debatermos aqui em sala de aula, discutirmos e fazermos um bom trabalho, que isso saia para fora da escola e comece a se perpetuar como um ato e atitude de cidadania, ok? Até a próxima aula. Beijo para vocês.